proteção de dados, as leis de proteção de dados são o bastante? Para mediar este painel, eu convido ao palco a nossa jornalista, comentarista de economia, Denise Campos de Toledo. Chamo ao palco também Anquises Moraes, que é chanceler supremo da Garoa Hacker Club. O José Antunes, líder de soluções de segurança da informação para a IBM da América Latina. Vanessa Fonseca, executiva de estratégia da Cybersecurity Accenture Brasil. Carlos Augusto de Oliveira, CIO e COO do Banco Original, por favor. E o Daniel Marchetti, que é diretor de prevenção à fraude da Mastercard. Um bom painel e uma boa discussão a todos. Bom dia a todos, quase boa tarde. Nós vamos começar falando sobre a nova regulamentação que o Brasil pretende implementar de proteção dos dados, que regulamenta a proteção de transferência de dados pessoais, permitindo maior controle, inclusive por parte dos cidadãos, em relação à divulgação, ao armazenamento de dados pessoais. E eu gostaria até, a gente antes estava falando com a Vanessa, pegando aí um gancho no painel anterior em relação a essa legislação, que, aliás, ela segue uma regulamentação que também está sendo implementada na Europa. Houve uma preocupação muito grande com grandes vazamentos de informações, como foi o caso do Facebook, e a Vanessa achou interessante o questionamento das pessoas se essa lei vai pegar. Então, vamos lá, Vanessa, começamos por você. Eu queria pegar esse gancho, porque as perguntas que surgiram no painel anterior me fizeram pensar rapidamente em alguns temas que a gente consegue aterrissar para responder de forma muito objetiva, né? Será que a lei vai pegar? Eu acho que a gente está vivendo essa lei, a lei brasileira, né, a LGPD, que está para ser sancionada, que veio, na verdade, como inspiração da GDPR, que é a regulação europeia. Ela vem num momento extremamente importante. A gente vive numa sociedade baseada em dados. Então, para as empresas hoje, é muito importante a avaliação do consumidor em relação à reputação da empresa, né? Você tem modelos de negócios baseados nisso. Então, as pessoas, para consumir determinado serviço, vão verificar o comentário de outros usuários. Então, essa lei, independente da força legal, independente da multa que ela vai aplicar, ela vai trazer uma novidade, que é colocar a publicidade de incidentes na mídia. Né? Então, tem alguns controles que a lei traz, mas, mais especificamente, contar para as pessoas quando acontece um incidente, dependendo do seu impacto. Então, as empresas, eu acho que muito mais preocupadas em se adequar por conta de uma obrigação legal, elas vão se adequar por uma questão de mercado, por um posicionamento de mercado, né? Então, você ter a tua empresa exposta, e ainda que com todos os controles de segurança, não existe bala de prata. Né? Então, assim, as vulnerabilidades estão aí, mas as empresas vão ter uma preocupação maior em se adequar, preocupadas no que o consumidor vai, né, como é que vai ter uma repercussão da sua imagem em relação a um vazamento de dados. Então, acho que a lei vai pegar, sim, talvez não por uma consequência direta da lei, acho que isso ainda a gente tem que esperar para ver, mas por uma questão, realmente, uma vantagem competitiva de mercado. Agora, a posição do Carlos Oliveira em relação a isso, porque, no seu caso, no seu setor, já há necessidade, desde sempre, de haver um cuidado muito maior com relação à segurança dos dados que são transmitidos e armazenados. Agora, a lei ela pode dar um respaldo mais importante, porque muitas empresas não davam tanta importância assim e podem ser punidas quando a lei estiver valendo mesmo, né? Não, sem dúvida. Bom, a legislação, como foi dito, é fundamental sobre várias óticas, né? Sob o ponto de vista de fazer negócios, né? Hoje em dia, na verdade, o Brasil estava correndo um risco de ser impedido de fazer negócios com os Estados Unidos, Europa, etc., por conta de que nenhuma outra empresa de outro país poderia fazer negócio, não pode fazer negócio com um país que não tem essa lei. Então, isso transcende apenas a necessidade do Brasil e de evoluir. Hoje em dia, o mercado é global
Então, isso é um requerimento mesmo. Mas é uma demanda também da sociedade, né? Na medida que o mundo caminha para cada vez mais ser digital e qualquer plataforma que você fornece dados, de qualquer espécie, né? Comércio eletrônico, qualquer tipo de registro que você faz, você não sabe para onde vai esse dado, né? Então, também representa uma segurança até física para o consumidor, né? Para o cidadão, porque ele tem que ter direito a poder decidir sobre para onde aquela informação vai. E aí tem vários casos muito clássicos em que isso está muito patente. No caso específico do mercado financeiro, já existem algumas legislações, o Banco Central há pouco lançou o Cybersecurity, que cobre também responsabilidade da instituição financeira, mas essa lei é muito mais abrangente e, de fato, é fundamental, e eu não tenho dúvida que ela vai pegar, apesar de que ela em si só não é suficiente, né? Tem toda uma governança por trás que é necessária. Só para dar um dado, final de março isso passou a valer na Europa, e um estudo mostra que só 15% dessas empresas na Europa estão preparadas para, de fato, utilizar plenamente, seguir plenamente essa regulamentação geral. Enfim, é uma jornada, não é apenas uma decisão pura e simples, mas é extremamente fundamental. Bom, e nós estávamos falando sobre esses temas aí, e eu falava da minha extrema desconfiança em relação a essa segurança, né? O Daniel estava questionando, né, que ele iria me convencer de que não há problemas. Mesmo sem a legislação, qual o grau de vulnerabilidade? Porque uma das coisas que motivaram a discussão da lei foi exatamente o vazamento de dados do Facebook. Se tem uma preocupação, inclusive, com o tipo de uso que se faz dos dados, tendo interesse político. Então, a gente sabe que há limitações nessa proteção que é oferecida, não é? Não, sem dúvida. Eu acho que, assim, como todos já comentaram, existe uma série de fragilidades que são exploradas hoje pelos fraudadores, ou até em outros campos, como você mesmo comentou, o campo político. Mas eu acho importante também comentar que, do outro lado, ou seja, do lado das instituições, a gente também tem trabalhado muito na questão de proteção e de evolução dessa proteção. A lei é importante que se haja uma conversa, né, sobre determinação de responsabilidades e um acompanhamento das inovações que são feitas constantemente nesse mercado tecnológico. Mas, do outro lado, existem uma série de, como o próprio Ortega comentou anteriormente, de camadas de segurança que visam proteger os portadores, por exemplo, no meu mercado, os portadores de cartões de crédito, camadas que utilizam inteligência artificial, modelos que são preditivos e que a cada transação analisam o risco, por exemplo, daquela transação, modelos que já analisam o comportamento do usuário a partir da utilização, seja do computador ou do próprio celular, no momento de uma transação, e tudo isso é feito de uma forma transparente e que garanta um menor nível de fraude do mercado como um todo e o maior nível de proteção ao cliente. Zé Antunes, como é que as empresas se preparam para garantir essa proteção maior que precisa? Porque não é uma questão apenas do usuário, é a segurança das empresas mesmo em relação a esse controle, a imagem que elas podem ter, porque o prejuízo é imenso no caso de um roubo de dados, não é? Se a gente olhar o mercado, né, a gente acabou de falar, né, de adoção da lei, de quanto isso impacta no dia a dia. As empresas, elas têm que criar mecanismos. Então, se vai existir uma lei, automaticamente a empresa precisa criar mecanismos para fiscalizar, para cuidar dos dados dos usuários daquela empresa. Então, o primeiro passo é entender que isso não se aprova uma lei, vira uma chave, todo mundo está pronto para atender essa lei. Né? E, do outro lado, é o comportamento do cliente da empresa. A gente tem que ter o nosso lado de exigir que a empresa cuide dos nossos dados. Uma parte importante do GDPR é justamente você poder pedir para a empresa que ela delete toda a sua informação que está ali. A gente tem que criar esse hábito. Esse hábito faz parte do dia a dia que a gente não tem. Né? Se a gente pensar aí, quantos daqui na plateia olham pelo menos uma vez por ano o seu nome no Google para ver como é que ele está, se tem alguém ali colocando o seu nome em alguma coisa que não deveria. Né? Ou essas propagandas que a gente recebe, quem reclama para parar de receber? Isso tudo faz parte dessa lei, né? O uso do dado que está ali disponível. E para manter a imagem da empresa, quer dizer, as empresas vão ter mais cuidado ao usar a informação que você compartilha com ela.
Perfeito, eu reclamo. Eu já estava falando, parece que eu reclamo muito. Anquises, em relação à segurança mesmo, eu queria a sua opinião de o lado de um hacker, é isso? Vamos explicar como é que funciona essa situação. Bom, existem várias coisas que poderia falar, né? Antes de mais nada, é interessante que, embora exista a lei, tem um aspecto tecnológico, né, que é a grande dificuldade de toda a indústria em proteger esses dados, né? A facilidade de coleta é muito grande, os usuários eles disponibilizam informações pessoais intencionalmente ou não, né? Basta ver o Facebook aqui da galera, a gente começa a ver quanta informação é compartilhada espontaneamente e quanta informação o pessoal compartilha sem perceber, respondendo aqueles questionáriozinhos que a gente recebe no grupo da família. Olha, né, preenche aqui para você ver qual que foi a sua vida passada, a cor do seu cabelo na vida passada, como você seria no universo Marvel e por aí vai. Então, as pessoas elas estão naturalmente compartilhando e espalhando suas informações pessoais o tempo todo, né? Então, assim, até duvido que a privacidade ainda exista, né, no mundo de hoje. É muito difícil você manter um nível mínimo de privacidade pessoal no mundo de hoje. E, embora existam várias tecnologias para conseguir proteger isso daí, a grande maioria das vezes elas não se tornam suficientes. Ou porque estão mal implementadas, ou porque as empresas não implementaram todas, ou falhou no processo. E aí vem esses grandes vazamentos de dados, esses escândalos como aconteceu no Facebook, e a indústria vai tentando se adaptar e a regulamentação surge para tentar forçar a indústria a se adaptar. Então a gente está nesse cenário, né, tecnológico aí, que embora existam muitas soluções, é difícil implementar isso tudo e para montar um ecossistema confiável. Uma coisa tecnológica, e eu queria saber quem gostaria de falar sobre isso, é exatamente o ponto que ele colocou de você acessa um aplicativo, você faz determinada operação e, para funcionar, você é obrigado a fornecer seus dados. E depois você percebe que um outro aplicativo, ainda que você tenha concordado, há esse cruzamento de informações, não é? Há uma venda de dados ou há um uso. Como se pode barrar isso? Você citou, por exemplo, que a pessoa tem que ir apagando, mas uma informação que ela deixou disponível, inclusive para ela voltar a usar determinado site, usar determinado aplicativo, e ela não tem segurança de que isso não será utilizado por terceiros. Aliás, a gente é bombardeado por esse cruzamento de informações. É por isso que é muito importante a lei, né? Quando a gente fala de controle e proteção de dados, a gente coloca uma importância muito grande que a empresa saiba que ela não pode manter determinado tipo de dado armazenado. Ela pode ter o seu usuário e a sua senha, mas por quanto tempo ela pode manter um número de cartão de crédito? Ela pode coletar dados muito pessoais? Ela pode armazenar? Então, isso é um ponto importante de ter uma lei. O Brasil está atrasado, se a gente pensar nesse ponto de vista. A gente já tem países na América Latina que já tem essa lei há muito tempo. A Europa mesmo tinha uma lei já antes do GDPR. Então, assim, a gente demorou muito para começar. A gente começou a se importar agora e vai aprovar a lei. Se vai aprovar, a gente não sabe, né? Mas é porque tem uma pressão dos negócios. Isso a gente tem que olhar por esse lado. E Daniel, você falava exatamente dos cartões. Cartões, eu acho que são um dos canais que as pessoas mais se expõem em relação aos dados, quando fazem compras, em outras transações também. Como se garantir a segurança? Bom, na verdade já existe há bastante tempo um padrão internacional chamado PCI de segurança de dados, né, de proteção de dados de cartões. Existem vários protocolos que são comuns no mundo inteiro, ou seja, é um padrão mundial que é aplicado aqui no Brasil que visa a proteção dos dados sensíveis do cartão. Então, o número do cartão, a data de validade, o código de segurança, que são os números que são solicitados no momento da transação. Então, isso é aplicado junto ao mercado, a todas as instituições que trafegam esse tipo de dado. E, além disso, do ponto de vista também de evolução tecnológica para a proteção do próprio portador, há uma série de iniciativas que buscam autenticar adequadamente o portador a partir, por exemplo, de métodos biométricos, que fazem com que a gente tire, né, hoje é um dado fixo, né, o número do cartão, a data de validade, o código de segurança. Isso pode facilitar, em caso de vazamento dessa informação, a utilização indevida por parte do fraudador. Quando a gente passa a utilizar novos métodos de autenticação biométrico ou pela face, a gente garante que quem está fazendo aquela transação é de fato o portador.
E isso protege muito ele e muitas vezes de uma forma transparente para ele. Vanessa, ainda voltando à regulamentação, ou a tentativa de uma regulamentação mais ampla aqui no Brasil, você acha que a lei aborda todas essas questões aqui que nós começamos a colocar para oferecer uma proteção de fato, ou mais do que isso, punir quem não cuidar de verdade dessa segurança? Denise, eu acho que a lei, tanto a GDPR como a lei brasileira, ela é um marco, né, quando a gente fala de privacidade e proteção de dados. Eu acho que ela é importante, ela tem controles, ela traz controles novos. Talvez não seja o modelo perfeito, acho que tem muito para se evoluir, mas sim, né, eu acho que a gente começa a olhar a questão da privacidade com outros olhos, mas eu queria adicionar um ponto até ao tema anterior, que é o seguinte: eu acho que é uma via de duas mãos, né? Existe esse movimento das empresas terem um cuidado maior, camadas de segurança suficientes para proteger dados pessoais sensíveis que a lei traz, mas tem também o lado do usuário, né? O ponto cardeal das duas leis é o consentimento. E como você falou, a gente quer usar um aplicativo, não tem almoço de graça, né? Você vai compartilhar seus dados para você ter um serviço em contrapartida. Então, é o seguinte: se o consentimento não for usado da forma como a lei veio trazer, para justamente trazer um empoderamento do usuário, de que ele possa realmente ter a opção, saber como é que o dado dele vai ser utilizado, né? Se o consentimento for dado só para você simplesmente usar aquele serviço, eu não sei o quanto isso, né, vai surtir um efeito para o consumidor final, né? Acho que esse é um ponto importante. Eu acho que não é a audiência aqui, mas fica a pergunta para a gente pensar. Quando você está entrando ali, se cadastrando num aplicativo que você quer utilizar, você está com pressa ali, quer usar, quer ver logo aquele resultado, você tem para se cadastrar uma página com 10 questões para você preencher com seus dados, ou se logar diretamente por uma rede social. O que a maioria das pessoas faz? Vai pela rede social. E aí, como é que você sabe, né, o quanto a rede social, se a empresa que você está ali, a dona do aplicativo, tem uma política rigorosa, o quanto você sabe daquele aplicativo, né, quais as políticas, qual o cuidado que aquela rede tem em relação à empresa com a qual você está contratando, Então, acho que esse é um ponto importante. Tem os dois lados da moeda. Mas aí eu acho que tem o lado da responsabilidade da empresa, do comprometimento e da questão legal que a lei tem de colocar para a empresa, não é mesmo? Sem dúvida, sem dúvida. Então, eu queria saber, inclusive, no sistema financeiro, porque há uma tendência do sistema financeiro operar cada vez mais através de meios eletrônicos, não é? E nós temos instituições que operam basicamente dessa forma, e aí a segurança tem que ser total, porque você está lidando com operações financeiras mesmo, não? Não, sem dúvida. Acho que a lei, para mim, traz dois aspectos que são fundamentais. Primeiro, ela estende o conceito de dado pessoal, né? Até então, a gente falava de dado pessoal, nome, endereço, telefone, CPF e tal. Não, ela amplia isso. Na verdade, dado pessoal, no conceito da lei, é tudo aquilo que pode permitir a identificação da pessoa. Então, o GPS é um dado pessoal, né? O comportamento que ela tem de compra é um dado pessoal. Biometria é dado pessoal, e assim por diante. E, hoje em dia, qualquer plataforma que você use, qualquer sistema operacional, do computador, do mobile, ele coleta dados pessoais, a ótica dessa legislação. Até então, isso não era visto. Então, o que o cliente está fazendo numa plataforma qualquer é um dado pessoal. Isso não era tratado, e este mundo digital, né, com as redes sociais e todas as plataformas de e-commerce, entendendo o poder disso e comercializando isso ficou muito evidente, né? Então, acho que, para mim, esse é o grande valor. A outra coisa é que a gente fala muito de segurança, ou seja, do uso ilícito, né, do hacker, do crime, etc. Claro, a lei vem também dar uma norma para isso, uma punição clara que regulamenta isso. Mas é uma questão, claro, de combate, né, uma questão das autoridades conseguirem identificar. Mas tem o lado que hoje é legal, ainda que não seja lícito, que é esse que nós falamos. Você entra numa rede social qualquer, se cadastra numa plataforma qualquer, é difícil você identificar o que você está autorizando. Está lá no meio de um contrato enorme, de uma série de cláusulas que você não consegue ou tem muita dificuldade de localizar.
né? Então, nesse sentido, eu acho que a legislação já está mudando. Eu tenho visto já várias empresas voltando para os seus clientes e atualizando a sua política de segurança. Várias delas já estão começaram a fazer isso, né? Então, é muito interessante vocês verem lá, quem viu o depoimento lá do Mark Zuckerberg, que o senador pergunta para ele, quando é que vão conseguir ter controle sobre os dados? Ele fala, senador, você já tem isso. Na plataforma você já tem isso. Quem é que sabe disso? Onde está isso? Então, isso é que tem que mudar. Isso ficar explícito, ficar claro, transparente, para que o cidadão consiga decidir como usar. Isso está mudando bastante. Eu acho que vai mudar radicalmente. É mais ou menos como bula de remédio, né? Que você não lê inteiro, você não sabe os efeitos colaterais, os danos que pode causar, porque é muito complicado, não é? Você tenta ver todo o controle, tudo que pode acontecer, mas é um tempo enorme que você teria de gastar com isso. Agora, ainda em relação ao sistema financeiro, a contabilização dos dados, o blockchain, ele pode oferecer uma segurança maior, porque a gente tem casos, inclusive, de roubo de informação também, né? E eu acho que afeta mais o sistema financeiro. Né? Não, sem dúvida. O sistema financeiro, pelo nível de informação e por estar ali não só a questão de vazamento de dados, mas o risco de ter perdas financeiras, né? Ele, evidentemente, tem um arcabouço enorme de seguranças, barreiras de proteção, que, se o banco não investir, ele simplesmente está fora do mercado. É uma questão até de imagem, de credibilidade, né? Então, bancos, corretoras, cartão de crédito, etc., têm que investir, tem legislações próprias, específicas, né? A questão do sigilo bancário é uma pedra fundamental. Eu não enxergo nenhum banco, por exemplo, vendendo dados aos clientes, mas, às vezes, ele compra dados, compra listas, compra bases, ou faz promoções integradas com outros órgãos, e aí, de novo, tem o risco dele estar comprando de alguém, comprando de uma empresa aparentemente idônea, mas que obteve de forma ilícita. Ele também vai ser corresponsável por isso, né? E, enfim, a responsabilização aumenta bastante, a punição é bem rigorosa, e aí isso tem que estar sempre se atualizando, né? Essa é a tendência. Essa compra de dados fica muito evidente, por exemplo, naquela oferta tradicional de crédito consignado. As pessoas ficam sabendo, a pessoa se aposenta, antes de receber o benefício, ela recebe oferta de consignado, né? É um problema seríssimo. Então, é uma realidade, né? E é barato a compra de dados? Muito barato, tanto legalmente quanto ilegalmente. Qualquer um hoje pode comprar dados, talvez da maior parte da população, de uma maneira muito simples, de forma ilícita, evidentemente, mas tem vários birôs, né? Hoje em dia tem vários birôs, teoricamente com dados públicos, né? Birôs enormes, empresas especializadas nisso, que vendem dados. E isso vai ter que mudar. Vai ter que mudar porque eles não pediram necessariamente autorização para que esse dado possa ser vendido, possa ser entregue para outras empresas. Essa é uma grande mudança. Vou só acrescentar um ponto em relação aos birôs de crédito, que a aprovação da lei pelo Senado e pela Câmara, a lei brasileira, um dos fatores que aceleraram essa aprovação foi um acordo político em relação à alteração da lei do cadastro positivo, porque estava na iminência de ser aprovada uma alteração em que, do dia para a noite, 30 milhões de dados de brasileiros estariam sendo incluídos sem qualquer tipo de consentimento prévio. Então, esse foi um acordo feito pelo governo, por essas duas casas, de que eles manteriam o ritmo dessa aprovação desde que a lei brasileira fosse aprovada, fosse movimentada antes dessa reforma. E como não ter uma situação conflitante? Porque o cadastro positivo é importante para o sistema financeiro saber com que ela está lidando, mas aí não é a questão dos dados pessoais, é saber se a pessoa é boa pagadora ou não. O histórico de operações financeiras aí de empréstimos e pagamentos. E aí como não ter um conflito com essa proteção de dados? Eu quero colocar até para tudo. É conflito o tempo todo, né? Vai ser o conflito mesmo. O tempo todo. Não, isso vai ser a tônica dessa discussão. Mas não pode viabilizar a aprovação do cadastro definitivo? Pode, com devidos cuidados, com dados de segurança. Todo mundo tem o direito a não fornecer o dado, por exemplo, se assim o desejar, e assim por diante. Porque o que se queria acabar exatamente com as pessoas escolhendo se podem ou não ter. Não, pode falar, Anquis. Mas essa questão do conflito que é inerente, a gente resolve o quê? Dando o direito ao dono do dado, ao cidadão, dizer se o dado dele pode ser usado e por quem,
né, que é um dos grandes motes da lei, você dá direito do cidadão conhecer que dado foi coletado e para que ele vai ser usado, e a qualquer momento ele virar e falar assim, olha, a partir de agora você não usa mais os meus dados. Então a gente resolve de uma forma assim, e de outra forma também é dando punição para o mau uso, né? Se a gente perceber que alguma empresa está usando o dado de pessoas em geral ilicitamente, ou para segundas intenções, ou mesmo teve os dados vazados, a lei ela permite que essa empresa seja punida, né? Então acho que esses dois mecanismos da lei eles ajudam muito a resolver essa discussão. Além disso, a gente teve aí um exemplo recente do próprio governo que colocou à venda dados do governo, não poderia, né? E rapidamente a sociedade levantou a mão e falou, oh, não pode. Essa questão do consignado que eu estava falando é a Previdência que passa os dados. Sim. Porque as pessoas sabem, é um dado oficial, não é? Agora, no caso dos cartões. Também. Dados de eleitores que têm informação biométrica já se ventilou a possibilidade de ser colocado à venda pelo governo. No caso dos cartões, como é que se lida com essa informação? Porque os cartões também têm acesso a essas informações, os dados cadastrais. Na verdade, assim, os dados dos portadores são totalmente protegidos, tal como é feito no sistema financeiro, né? A gente não tem como compartilhá-los ou vendê-los ao mercado. Então, a proteção que é feita é uma proteção tal como é feita hoje no mercado financeiro, uma vez que a gente está inserido, né, junto aos bancos, de uma forma geral. E, assim, da mesma forma, eu acho que essa questão de conscientização e a necessidade de autorização para o partido portador, isso vai trazer um aculturamento em relação à privacidade de informações e à cultura dos portadores manterem as informações para eles mesmos. Isso visa, eu acho que, uma cultura uma necessidade realmente de um processo de aprendizado. E o que ela comentou no início sobre a credibilidade das empresas, as empresas que não se enquadrarem nisso, de fato, elas sairão do mercado pelo mercado, não pela lei. Agora, a administradora de cartão, a Bandeira, tem controle das empresas que operam, se elas mantêm o sigilo da informação? Porque muitas vezes você tem dado, inclusive, o código de segurança. Não, sem dúvida. Esse controle existe, é exigido, por exemplo, por parte das bandeiras e, como eu comentei anteriormente, também é exigido pelo padrão global adotado de segurança, que é o PCI. Agora, Vanessa, uma pergunta aqui para você que veio da nossa plateia. O fato de a empresa permitir o usuário logar pelas redes sociais não estaria descumprindo o que a lei determina como legítimo interesse? A lei não está em vigor ainda, né? Mas, de fato, existe agora... Ela traz, acho que tem duas respostas para isso. A primeira é a corresponsabilidade, né? Então, as empresas que você contrata com uma determinada empresa, você passa a ser o custodiante, vamos chamar assim, daquele dado. Se você compartilha, por alguma razão, com terceiros, sejam seus fornecedores, enfim, empresas que, de alguma forma, vão participar do processo da prestação de serviço, existe essa corresponsabilidade, mas lembrando que o usuário compartilhou o dado com aquela empresa A. Então, de fato, você está acreditando que aquela empresa e toda a cadeia de fornecedores tem o mesmo padrão de segurança, né? Então, acho que esse é um tema extremamente importante que a lei traz, essa corresponsabilidade. E existe essa preocupação do ecossistema, né? As empresas, inclusive a GDPR, já está movimentando o mercado, que você tem alguns pré-requisitos, né, para as empresas que tenham que se adequar à GDPR, mas você tem também aqueles pré-requisitos indiretos, ou seja, eu quero prestar serviço para ele tem que se adequar à lei, eu não, mas para eu prestar serviço para ele, eu também tenho que estar, porque ele tem que garantir que todos os serviços diretos e indiretos que ele presta têm o mesmo padrão, né, de proteção da lei. Então, acho que isso movimenta o mercado. E tem uma coisa que eu acho que complementa, Vanessa, é para você mesma a pergunta, de quem fica com os dados e como fica o usuário com a lei, quando a lei pode ser sancionada e se ela vai durar, como é que vai ser com uma mudança de governo? Eu acho que o que tem aí a discussão agora, que vai impactar a mudança de governo, que é o que está, eu acho que mais
no tópico agora, é sobre a autoridade de proteção. Quem será a autoridade? Então, o que se diz no mercado, que muito provavelmente o presidente vai sancionar a lei parcialmente, ou seja, a parte da autoridade vai ficar para uma medida provisória, para uma discussão posterior, porque ainda não tem o consenso, existe uma série de implicações orçamentárias e outros temas. Então, eu acho que a mudança do governo vai ter algum tipo, sim, de impacto em relação a esse ponto específico, mas eu acho que a integralidade, a quase integralidade da lei vai seguir no texto atual. Mas seria importante o órgão regulador, não seria, para que se possa diminuir o nível aí de avaliações equivocadas, divergências de posição da justiça mesmo? Vocês não acham importante? A fiscalização fiscalizar e punir. Então, não seria importante? É um papel a criação fundamental. de uma autarquia para Não, isso mesmo? Eu não tenho dúvida que vai ter que ser criada, né? Para poder coordenar várias ações que são órgãos, ministérios diferentes e tal. Então, esse é um ponto extremamente delicado da lei, que precisa ser feito. E, como foi dito, o período não é muito favorável, né? O período pré-eleitoral, aquela coisa toda. É importante dizer também que a lei ela não entra automaticamente. Está sendo discutido alguma coisa em torno de 180 dias para ela entrar em vigor, e aí toda a preparação e adequação das empresas e do próprio governo para poder estabelecer todo o nível de controle. Senão, também não faz sentido. Faz sentido virar uma lei e isso não está, todo o arcabouço não está devidamente preparado para se exija o cumprimento, né? Então, são temas que vão ter que ser tratados ao longo da promulgação da lei, de toda a preparação para a entrada em vigor. Vale lembrar que o GDPR, que é a regulamentação europeia equivalente à nossa, ele teve um prazo de 2 anos entre a publicação e ela passar a valer. Então, dá-se um prazo aí para o mercado se adaptar à nova regulamentação, ainda mais no caso de uma regulamentação tão séria quanto essa, né, que afeta o cidadão e as empresas. E já seria já uma transação de governo, eu acho que é até oportuno a gente falar qual a proteção legal para garantir a confidencialidade de informações que a empresa é obrigada a fornecer online para o governo, para realizar determinadas operações, do ponto de vista contábil, fiscal, trabalhista, como se proteger contra vazamentos para concorrentes, clientes, e ele cita, o Hugo, ele está citando inclusive os exemplos de vazamentos do próprio Ministério Público e do STF. Como se proteger assim, em relação ao governo, qual a segurança e a legislação pegaria? Isso é bem complicado. Quando a gente falou na primeira apresentação, que foi da Interpol, né? A gente viu que existe uma internet que está debaixo da superfície, né? E para quem já teve a oportunidade de navegar por ali, existe informação de todo tipo ali à venda. A proteção da informação ela passa por várias etapas. Eu acho que um pouco pode falar até da parte de cartões de crédito, mas você tem que ter medidas de criptografia, de controle, para que não seja qualquer usuário que vai poder tirar essa informação dali de dentro e levar. Por exemplo, mesmo que eu tenha a informação, existe esse conceito de confidencialidade. Uma vez que eu passei aquela informação para um ambiente de confidencialidade, eu mesmo não posso mais tirar essa informação dali, que é um vazamento, por exemplo, de uma gravação, de alguma coisa. Eu mesmo não deveria poder pegar essa informação e tornar pública, já que ela passou por um sistema de proteção. Você pode falar Eu acho que, na verdade, é uma corroboração sobre o que está sendo discutido aqui, ou seja, a necessidade de um ente que regule e trate esses conflitos, né? E, da mesma forma, a necessidade de estabelecimento de padrões de segurança para tráfego, para armazenamento, para tudo que se refere às informações. Tem uma coisa importante aqui, para complementar, que assim, tem a questão da regulamentação e punição, como já foi dito aqui por todos, da empresa, mas essa legislação também cria um papel fundamental, que ele personaliza, ele cria um DPO, um executivo responsável pelos dados pessoais, e que ele civilmente é responsável caso haja algum uso indevido. Então, não importa que é um órgão público, tem uma pessoa dentro desse órgão que vai ser responsabilizado civil e criminalmente, assim como das empresas. Isso torna tangível a ação da empresa, porque tem alguém que responde diretamente, né, para poder garantir que aquilo está sendo feito, porque
porque senão ele tem um problema também pessoal. Isso é muito importante. Não é aquela coisa abstrata que a empresa tem um problema. Tá, tem a multa, vai perder mercado, vai ter problemas com os clientes, mas também um executivo da empresa, um administrador daquele órgão vai ser responsabilizado. Só pegar um gancho com a pergunta que foi feita, a lei excepciona alguns casos em que as empresas podem utilizar os dados pessoais sem consentimento, esse é um ponto. Então, assim, por exemplo, uma obrigação legal, alguma situação em que a empresa seja, de fato, legalmente obrigada a compartilhar esse dado. Mas a lei traz também um instrumento que é bastante interessante, eu acho que ele pode ser, se bem utilizado, uma proteção para a empresa, que é o tema do legítimo interesse, que foi na pergunta anterior. Então, você tem situações, N situações, inclusive tem um paper que a autoridade europeia fez com as situações legítimas, realmente, do legítimo interesse. Então, assim, hoje as empresas falam, iremos compartilhar seu dado com outras empresas para garantir uma melhor qualidade de navegação, qualidade de serviços. Isso foi completamente rechaçado, isso não é legítimo interesse. Mas você tem situações que realmente justificam. Então, uma empresa, por exemplo, de cartões de crédito que contrata um terceiro para combate à fraude. Então, a empresa vai compartilhar o dado da sua base com a empresa antifraude para que ela possa criar realmente camadas de segurança suficientes para garantir uma navegabilidade segura. Isso é, de fato, um legítimo interesse. Então, a lei, eu acho que vai criar, né, as empresas vão ter que trabalhar essa oportunidade e essa possibilidade de usar informações embasadas no legítimo interesse. Eu quero só colocar um assunto, acho que não vale a gente terminar o nosso painel com isso, mas é uma preocupação que eu acho que os brasileiros têm hoje, e uma pessoa aqui da plateia, que não deu o nome, ele está citando a questão das urnas eletrônicas, porque no painel anterior se falou que tecnologia com mais de 10 anos se torna obsoleta. Então, haveria esse problema, as pessoas reagiram por isso. Então, há esse risco do ponto de vista tecnológico. Quem fala sobre isso? Ninguém. Quem tem coragem de falar sobre isso? Melhor não tocar no assunto. Quem tem coragem de falar sobre isso? Quem tem coragem? Dá para hackear, dá para mudar os dados, dá para interferir na tecnologia? Eu diria o seguinte, como responder isso sem correr o risco de ser processado ou preso, né? Mas eu diria que é o seguinte, o TSE, periodicamente, ele realiza testes públicos, né, de segurança na urna, que, na verdade, são testes extremamente controlados, né? O TSE escolhe quem vai testar, ele dita qual vai ser a metodologia de teste, e, em alguns casos, houveram testes aí em que as pessoas assinavam um termo que eram proibidas a divulgar o resultado do teste. Então, eu acho que isso, por si só, né, já me deixaria eu como cidadão com uma pulga atrás da orelha. E fora isso, os poucos resultados que a gente ouve falar são que as urnas falharam nesses testes, né? Então isso já me deixa com um elefante atrás da orelha. O que eu particularmente entendo é que nós, cidadãos brasileiros, nós trocamos fizemos uma troca por conveniência, né? A gente desistiu de querer ter a segurança da auditoria do voto em troca de, no final do dia, saber o resultado. Então, deixou de ter aquela cédula no papel que você podia depois votar, conferir, recontar, né? E que demorava uma semana para a gente saber o resultado. E trocamos isso pelo imediatismo, né? No final do dia, acabou a eleição, já sei o resultado, posso ir para casa, posso dormir, comemorar, soltar rojão, né? Ou correr para o aeroporto para fugir do país, né? Que pode acontecer nessa eleição, né? Então, nós fizemos essa troca, né? E o TSE ele tem trabalhado com a tecnologia, mas, assim, é uma tecnologia que a gente tem que questionar se realmente nós, como sociedade, a gente consegue auditar. Eu acho que é mais um exemplo de possíveis falhas de tecnologia, porque as falhas existem, não fosse isso, não haveria tanto vazamento de informação, de dados. Aí, nas considerações aqui quase finais, eu queria saber até que ponto vocês acreditam na inovação que virá a partir dessa nova lei, se ela entrar em vigor mesmo, não é? E até que ponto o cidadão e as empresas podem ficar protegidos. Eu acho que a lei está muito bem alinhada, né? Já é uma evolução grande aqui no Brasil, do ponto de vista de proteção de dados. E esse alinhamento, eu acho que vem pela determinação da responsabilização sobre cada um dos participantes desse mercado
eu acho que ela tende a evoluir também com o envolvimento desses participantes do mercado, né? Não é uma coisa fixa, eu acho que é algo a ser evoluído, mas eu acho que é um sinal muito positivo. A regulamentação é melhor tê-la do que não tê-la. E eu acho que as próprias empresas têm interesse como uma segurança delas mesmo, porque a gente tem constante casos também de roubo de arquivo das empresas, não é, de chantagem que é feita em cima disso. Então, não é só proteger o usuário, é a empresa se proteger também, não? A empresa se proteger, estar preparada, ter como se apoiar, né, ter o apoio legal para poder tomar uma ação. E do nosso lado de usuários, a gente passar a entender que a gente tem uma parte importante nesse contexto de proteção de dados, que é atuar pela proteção. Que nem ontem aprovaram a lei que está proibido lavar calçada. Você tem que fiscalizar o teu vizinho. Não adianta contar que vai ter 1 milhão de fiscais em São Paulo fiscalizando quem está lavando a calçada. É a mesma coisa. Se você quer proteger o teu dado, você tem que fiscalizar o seu dado, ler o teu termo de aceite, saber com que empresa você está lidando, com quem você está compartilhando o seu dado. Sua avaliação em relação à situação atual? Não, vamos pela ordem. Eu acredito que essa lei ela é bem madura e ela vem em ótimo momento, né? Um momento em que todos nós estamos preocupados com a privacidade dos dados. É importante lembrar que essa lei ela não surgiu agora. O projeto de lei deu entrada no Congresso em 2012, ou seja, né, já faz uns 6 anos. Em 2016, o Ministério da Justiça fez uma consulta pública nos mesmos moldes do Marco Civil para criar um projeto de lei. Esse projeto de lei foi apensado, né, a esse que já existia, e aí se adiciona isso à norma europeia, que também entrou no processo de avaliação. Então, a gente tem uma lei aí que ela atende bem o cenário atual, do meu ponto de vista. Agora, precisamos contar com a aprovação da lei definitiva, dela entrar em vigor, né? Eu acho que ela vai ser aprovada, sim, como eu disse, com ressalvas. Acho que tem algumas coisas que, de fato, precisam ainda de um ajuste, mas eu tô muito otimista. Eu acho que essa lei traz a gente vai subir a barra, né? Assim, você vai ter, nesse universo de Big Data, Machine Learning, inteligência artificial, essa lei, na verdade, ela promove vai separar os homens dos meninos, né? Eu acho que vai trazer uma qualidade melhor do dado, inclusive, assim, internamente, para a empresa usar internamente, mas também para fora, em relação à relação com o consumidor. Então, eu estou super otimista e acho que as empresas precisam realmente se enquadrar para seguir nessa linha de inovação. Mas deve ser uma briga constante, não é? Aperfeiçoamento da tecnologia, novos mecanismos e mais instrumentos para fiscalização e controle. Não, sem dúvida. Tem a questão cultural, a questão de governança. Eu diria que o menor desafio aí é a questão tecnológica, dado que o problema não está na tecnologia, e sim no uso que se faz dela. Mas o que eu acho, então, só tentando acrescentar o que já foi dito, ela traz também uma base de padrão ético de competição para as empresas. Porque hoje você tem competição desleal, tem empresa ética que preserva os dados, não viola, não vende essas informações, e outras que se aproveitam disso e comercializam de maneira indiscriminada. Então, dá um padrão mais homogêneo e quem fugir disso, quem não cumprir, pode ser penalizado, pode ser denunciado e assim por diante. Então, ela também estabelece uma barra mais equânime de competição. Então, não é ruim para os negócios. Pelo contrário, ela alinha isto a uma verdadeira competição leal, né, com o cidadão. Nós vamos encerrando aqui o nosso painel. Agradeço muito os debatedores, agradeço as perguntas que vieram. Continuem aqui com o nosso Mitos e Fatos. Muito obrigada a todos.